Bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos lá? Bom, então continuando aqui, a gente tem aqui no caso discreto, né, a discussão é um pouco similar, só vai ter algumas características aí para diferenciar um pouco, dentro do caso contínuo, tem algumas particularidades que são importantes destacar. É que você, no caso aqui, você tem um sinal exponencial, né, vocês podem observar um sinal exponencial real. E aí a expressão de x de n, no caso discreto, seria dessa forma, né? C que multiplica alfa elevado a n. Bom, neste caso, a gente vai ter algumas particularidades, né, com relação ao valor de alfa e a magnitude dele também, né? Então, se o alfa ele for positivo, você vai ter um comportamento aí crescente, né, também. Então, nesse caso aqui da figura da letra A, por exemplo, vamos analisar aqui, né? Perceba que no caso o alfa ele é positivo e ele também é maior do que 1. Então, neste caso, por ser positivo, ele vai ser crescente, né? E pelo valor de alfa ser maior do que 1, as amostras, né, as magnitudes dos valores de amplitude em cada amostra será sempre positiva, certo? Aí já no caso de um sinal, por exemplo, aqui na letra D, vou vir aqui logo para a letra D. Na letra D, vocês podem observar o seguinte, né? Na letra D, você tem que o valor de alfa, ele é em módulo, ele é maior do que 1, mas aí ele é um valor negativo, portanto, a característica de ter um valor de alfa negativo dá esse comportamento dos pulsos, as amplitudes serem alternadas, como vocês podem observar aqui. Uma amostra, o valor é positivo, na seguinte é negativo, e assim por diante, né? Mas perceba que o seu comportamento, à medida que n aumenta, ele vai sendo crescente, certo? Então, essa característica de ser crescente é que o módulo de alfa, né, ele é maior do que 1. Isso aqui vale também aqui, né, na letra A. O módulo de alfa, ele é maior do que 1, certo? Já no caso que o módulo de alfa, ele é menor do que 1, aí você tem um comportamento decrescente, certo? Então, quando o módulo de alfa, ele é menor do que 1, isso vale para a letra C. Figura essa letra C aqui, né, a figura C, e para a figura B, quando o módulo de alfa ele é menor do que 1, o comportamento é decrescente, e aí as amostras serem todas positivas ou serem alternadas, vai estar relacionado se o alfa ele é positivo ou negativo, certo? Ele vai estar entre 0 e 1 ou entre 0 e menos 1, certo? Neste caso aqui na letra C, vocês podem observar, né, que, por exemplo, aqui no caso aqui da letra C, como é alternado, né, então vocês vão ver aí que está em o alfa ele é negativo, né, está entre 0 e menos 1. Já no caso aqui da letra B, o alfa, escrevendo aqui, o alfa ele é positivo, né, ou seja, ele está entre 0 e 1. E aqui na letra C, o alfa estaria entre, no caso, 0 e menos 1. Beleza? E passando aqui adiante, nós temos aqui os outros tipos de sinal. Em tempo discreto, seria o sinal senoidal crescente, né, em tempo discreto. Então, tem essa característica na letra A, a figura da letra A, um sinal senoidal crescente e um sinal senoidal decrescente. Beleza? Então aí vocês percebam que é bem semelhante, né, ao perfil, salvo algumas características que vale a pena acompanhar na leitura complementar, quanto às transformações das variáveis independentes, né, e os impactos que dá. Aí, por exemplo, você faz um deslocamento no tempo, dá um deslocamento de fase, né, aí tem essas características aí que são interessantes ter em mente, certo? Aqui vocês podem observar exemplos, né, de sinais complexos, exponenciais complexos geral, de modo geral, para valores diferentes, né, períodos diferentes aqui. Então vale a pena aí calcular um exercício complementar, né? Se vocês terminarem, né, o período
fundamental de cada sinal desse. E aí também ver se ele é periódico ou não, certo? Aí vocês vão ver que alguns sinais, aparentemente por mostrar um perfil próximo de uma senoide, ele aparentemente pode induzir vocês a acharem que ele é periódico, mas ele em alguns casos pode não ser periódico. Então vocês têm aqui um exemplo de sinais. Aqui também vale a pena essa discussão, né, da periodicidade do sinal. Então, você tem vários exemplos aqui que vale a pena exercitar, calculando o período fundamental, se ele é periódico ou não, se não, tempo discreto. E nessa tabelinha aqui a gente tem um resumo para destacar, né, esses pontos importantes, que algumas coisas acontecem no tempo contínuo não são válidas no tempo discreto, certo? Então, algumas coisas são válidas no tempo discreto, mas no tempo contínuo não são válidas. Por exemplo, no tempo contínuo, né, você tem aqui que sinais diferentes, esse sinal ele vai ter valores diferentes, sinais diferentes para valores diferentes de ômega zero, né? Então, se você tiver diferentes valores de ômega zero da frequência fundamental, você naturalmente vai ter x diferentes, né? Por exemplo, vai ter um x1 de t que vai ser diferente de um x2 de t. No caso, no tempo discreto, isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque, naturalmente, a variável n ela é um inteiro, certo? E no tempo contínuo, a variável t ela vai ter aí valores reais, né? Então, esses valores aí pode ser 1,1, 1,2, certo? Então, valores aí. Já no caso de tempo discreto, né, o n ele vai ser inteiro. Então, naturalmente, quando você pegar o n e multiplicar por ômega zero, vai ser um múltiplo, né? E a gente viu que uma característica dos sinais complexos, né, os sinais senoidais, complexos periódicos, de eles terem essa periodicidade, né? Você vai ter sinais que, por exemplo, ele tem uma frequência ômega zero, um sinal que tenha a frequência 2 ômega zero, ele também vai ser periódico. E nesse caso ele vai ser igual, né? No caso, no tempo discreto. E no outro exemplo, né? Outra coisa que vale a pena, é importante observar aqui, é que no tempo contínuo ele é periódico para qualquer escolha de ômega zero. E no caso do tempo discreto, ele vai ser periódico somente se ele atender essa equação aqui, ômega zero igual a 2π vezes m, onde m é um inteiro, né, e n dividido por n para valores inteiros de n sendo maior que zero, né, valores positivos de n, e m sendo inteiro também, certo? Então, se der um número quebrado, eventualmente vocês vão perceber aí que esse sinal não atende o requisito de ser um sinal periódico. A frequência fundamental num tempo contínuo ela é escrita como ômega zero, e aí aquela questão, né, ômega zero 2π sobre t0, né? Desculpe o sinal, na verdade você vai ter aqui ômega zero igual a 2π t0, né? Certo? Então, no caso do tempo discreto, essa frequência fundamental ela é ômega zero sobre m, onde m é um inteiro. E uma última característica é que o período fundamental, no tempo contínuo, se o ômega zero é zero, você vai ter um período aí indefinido, né? Um sinal DC, um sinal constante. E se a frequência for diferente de zero, você vai poder expressar o seu T0 aí, o período fundamental, na forma de 2π sobre ômega zero. Essa aqui é uma maneira, né? Agora, se ele for um sinal DC, um sinal constante, por exemplo, que a frequência dele é zero, o T0 ele é indefinido, certo? E no caso do tempo discreto, o ômega zero sendo igual a zero, isso aqui é o mesmo conceito, né? Vale também. Se terminar aí o n0 é a frequência fundamental, o período, desculpe, fundamental, e no caso se for uma frequência fundamental diferente de zero no tempo discreto, você pode expressar aí o período n0 como sendo m 2π sobre ômega zero.
beleza? Bom, pessoal, basicamente era esses pontos, né? Aí a gente continua na sequência com sinais, outros tipos de sinais básicos, né, importantes para o curso da engenharia elétrica.